Olá, aqui é o Vinícius Tadeu, da turma 1MMGM, Senai Mecatrônica, e hoje eu vou mostrar um pouco a respeito dos programas que a gente montou no Scratch, com base nos fluxogramas montados no Flowgorithm. O primeiro fluxograma solicitado, né, foi o cálculo de média final recebendo 3 notas. Aí eu coloquei o personagem, coloquei o fundo, também inseri aqui, né, as atribuições de cada variável. Aqui em roxo a interação do programa com o usuário. Aqui em verde musgo, o programa perguntando, né, quais são as notas. E em laranja, a resposta que o usuário deve inserir, conforme as notas obtidas. Por fim, aqui, nessa última parte do programa, é o cálculo, né, da média. E aqui, por fim, a resposta do resultado. Vou fazer o teste agora. O programa pergunta, né, qual a sua primeira nota. A minha primeira nota é 60, né, conforme a média do Senai. A segunda nota eu vou falar que é 50. E a terceira nota eu vou falar que é 60 também. Aqui dá o resultado da média. Faz um teste com valor diferente. Aqui eu vou falar que a nota foi 70. A segunda 80. A terceira eu vou falar que foi 90. Vai. Aqui está a média. E bom, basicamente é isso em relação ao primeiro programa do fluxograma. Bom, nosso segundo programa é o cálculo de volume do aquário em centímetros para litros. Primeiramente aqui o nosso personagem, que é o Peixe Darwin, interage com o usuário, pede para que todas as medidas sejam informadas em centímetros. Aí o programa dá para o usuário responder a altura, né, o comprimento e a largura. Por fim, é realizada a fórmula do cálculo de volume e a conversão para litros, que divide por 1000, né? E, por fim, teremos o resultado do cálculo do volume do aquário. Vou fazer o teste aqui. A altura vai ser 100 centímetros, comprimento 200 e a largura 300 centímetros. O volume do aquário é igual a 6.000 litros. Bom, nesse terceiro programa, foi solicitado a realização da aprovação do aluno, né? Bom, quem vai interagir conosco, né, supondo que o usuário seja o aluno, é o Cirilo, que ele vai calcular, né? E bom, primeiramente ele vai perguntar, né, a quantidade de aulas faltadas, né, quantas aulas você faltou. Se a quantidade de faltas foi menor que 25, quer dizer que o aluno, que o usuário, né, foi aprovado por presença. Se a quantidade de faltas foi superior a 25, quer dizer que o aluno foi reprovado por faltas. E se for igual a 25, ainda está dentro do limite, né? Está no limite, na verdade. Corresponde que o aluno, né, o usuário foi aprovado por presença. E bom, agora em relação às notas, né? O Cílio pergunta quais são as 3 primeiras notas, né? Primeira, segunda, terceira. E conforme, né, o que for inserido, vai ter o cálculo aqui da média, assim como foi feito no primeiro programa. E dependendo do resultado, se a média for superior a 50, quer dizer que o aluno foi aprovado por notas. Se for inferior a 50, quer dizer que foi reprovado por notas. E se for igual a 50, ainda assim foi aprovado, porque está dentro da média. Agora vamos fazer o teste. Ciro se apresentando, quantas aulas você faltou, falar que primeiro eu fazer de uma maneira que eu seja aprovado, né? Falar que eu faltei só 2 aulas, fui aprovado por presença. Agora em relação às notas, a primeira nota falar que foi 90,
segunda 80 e terceira 100. Aqui fala que foi aprovado, né, por notas. Agora vamos fazer um cenário em que eu reprovei por faltas e reprovei por notas também. Bom, o Ciro pergunta, né? Você faltou, falar que eu faltei 26 aulas, falar que eu fui reprovado por faltas, o que já reprova direto, então, então nem pergunta as notas, enfim. Agora vamos fazer um cenário em que o aluno seja reprovado só pelas notas, mas seja reprovado por presença. Aqui o Ciro pergunta, né? Fala que faltou, que o aluno faltou por 8 aulas, foi aprovado por presença. Agora vamos ver as notas. Primeira nota, falar que foi 40, segunda 20, terceira 30. Falar que foi reprovado por notas. Ou seja, tudo está coerente aqui no programa, né? De acordo com as notas e faltas. E dá para perceber que em todos os cenários o Cirilo, né, o programa, responde da maneira esperada. Bom, aqui no nosso quarto programa é solicitado o cálculo do tamanho de uma TV em polegadas, né, tendo em vista que os valores de altura e largura são em centímetros, para que depois o programa faça a conversão. Aqui vale destacar que em verde ocorre a conversão, né, do valor para polegadas, né, tá dividido por 2,54. Aqui nessa outra parte em verde, né, que mostra a raiz quadrada de largura ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isso, no caso, é a fórmula usada para calcular o tamanho. E, por fim, o programa informa o tamanho da TV em polegadas. Vamos fazer o teste aqui, lembrando que esse aqui é o nosso programa sendo representado por esse cachorro, né, o Jefinho. E bom, vamos lá. Aqui ele se apresenta, vamos colocar o tamanho de uma TV em polegadas. Vou aqui a altura é 10, a largura vai ser 20. Aí é informado que a TV possui 49 polegadas. Nesse último programa, eu confesso que eu tive um certo problema, mas primeiro, esse programa ele pede para calcular o final da placa do carro. Se for ímpar o número do último dígito, o carro pode rodar em dias ímpares, e se for par, o carro pode rodar em dias pares. Bom, aí aqui eu coloquei o nosso programa representado pelo Raimundo, esse dinossauro aqui, interage e tudo mais com o usuário, para que o usuário informe o último dígito da placa do carro dele. Aí aqui está o problema, porque eu coloco o porcento 2 igual a zero, né, que é o código universal da programação para saber se um número é par ou ímpar. Assim como eu fiz no Flowgorithm, né? Só que aí que tá, vamos testar aqui para mostrar qual que é o problema. Aqui o Raimundo interage, certo? Foi o último dígito da placa do carro. Vou colocar que é 1. Beleza, até ele acertou, né? Falou que o dia pode rodar em dias ímpares, que o carro pode rodar em dias ímpares. Agora vamos falar que é um número par, que é 4. Falar que pode rodar em dias ímpares, isso que eu não consegui entender honestamente, porque eu coloco aqui também que se for por 2, né, o carro pode rodar em dias pares, se não rodar em dias ímpares. Só que não sei se é algum bug do Scratch ou se sou eu que estou fazendo algo de equivocado. Se você souber, deixe nos comentários aqui, por gentileza, porque eu realmente não estou conseguindo identificar. Enfim, mas esses foram os programas montados
com base nos fluxogramas do Flowgrid e espero que esse último, mesmo tendo feito, eu consiga entender melhor qual foi o meu erro ou se realmente tem algum bug que possa ser resolvido quanto antes. Agradeço.